Fala, Pérez. Me fizeram uma pergunta interessante. Vamos para aula de espaço confinado. Se o hábito de introduzir a mangueira no interior de um espaço confinado, eu perturbo esse espaço confinado? Depende. Por quê? Se eu for na propriedade química, se eu for levar no modo literal, que geralmente eu levo, sim, você vai mexer. Agora, se eu for levar no modo em que eu acredito que tenha sido o intuito da pergunta, se eu colocar a mangueira lá dentro, será que eu vou mexer a atmosfera o suficiente para deslocar uma quantidade de ar que vai colocar esse trabalhador em risco ou eu terei uma imprecisão na minha detecção? Aí a resposta é não, tá? Então é muito relativo. Explicar isso de uma forma mais fácil, eu acredito, eu vou voltar lá na época de Arquimedes, lá na antiguidade. Lá em Siracusa, o rei Ireão II, ele encomendou uma coroa que era de guirlanda de folhas. Você sabe o que é? Por exemplo, guirlanda de folhas é aquilo que o Júlio César utilizava quando você assiste filmes da época, que é aqueles galhos com aquelas folhinhas. Isso é uma guirlanda. Então, o rei, ele pediu, encomendou uma de ouro. Só que ele desconfiou que estava sendo passado para trás. Aí ele falou assim, Arquimedes, chega aí, tem uma missão aqui para tu. Vê se essa parada aqui é 100% ouro ou se foi alterado. Aí Arquimedes falou, tá comigo, pai. Aí o rei só falou assim, ó, só tem um detalhe, você não pode derreter a parada. Aí Arquimedes falou, lascou. Aí, por quê? Tinha um problema que seria um problema do volume. Apesar que Coroa não iria resolver o problema, porque o ourives ele foi inteligente o suficiente para fazer a coroa fraudada de forma com o exato peso. O rei ele havia fornecido uma quantidade X para ourives, e aí ele tinha que fazer a coroa com esse peso. O Arquimedes ele precisava descobrir o volume da coroa. Como ela tinha um formato irregular, ele conseguia, através de régua, tirar a medida para fazer o cálculo prático. E para isso, ele tinha que saber a densidade do ouro e tinha que saber a densidade da prata. E aí que tá. A diferença dos dois é de duas vezes. Por exemplo, a prata ela tem uma densidade de aproximadamente 10 gramas por centímetros cúbicos. O ouro ele tem a densidade de aproximadamente 19, alguns quebrados, de gramas por centímetros cúbicos. É aí que tinha um problema. Porque se ela tivesse prata na coroa, ela precisaria ser um pouco maior. Ou seja, ela teria mais volume. Já não estamos falando de peso, então você pegou o raciocínio, peso e volume. Isso para alcançar o mesmo peso do ouro puro. Pegou a diferença? Conseguiu jogar para o espaço confinado? Vai ficar ainda melhor agora. Por quê? A lenda ela diz que o Arquimedes ele estava tão frustrado com essa situação que aí ele teve, tipo, tô estressado, o que eu vou fazer? Vou tomar um banho para relaxar. E nessa dele entrar na banheira para relaxar, ele encheu a banheira até a água ficar no talo. Aí ele entrou. Quando ele entrou, ele percebeu que o volume que saiu de água era exatamente igual ao volume do seu corpo. E aí que teve a epifania imediata. O volume de água que transbordava era exatamente igual ao volume da parte do corpo que estava dentro. Aí se ele fizesse isso com a coroa, ele poderia medir a água deslocada para ele poder descobrir o seu volume exato. E aí conta-se que ele ficou tão empolgado, mas tão empolgado, que ele acabou saindo depois desse banho pelado na rua gritando. Então, e aí que foi que surgiu essa lenda. Dito isso, imagina esse deslocamento de água dentro do espaço confinado. Como assim, Augusto? Você há de convir comigo que a água ela é um fluido. O gás, você considera ele como um fluido também, porque ele se comporta de forma igual à água.
O que vai mudar, basicamente, a grosso modo, é que ele teria o comportamento de baixo para cima, se ele tiver a densidade maior que 1, e ele se comporta de cima para baixo se a densidade for menor que 1. É por isso que nós temos que pegar o cadastro do espaço confinado, ver para o que ele foi projetado. Sabido o que ele foi projetado, a gente também saberá quais são os materiais que são acondicionados lá dentro e quais são os prováveis gases que terá dentro do espaço confinado. E aí nós temos um problema gigantesco, porque as pessoas elas acham que é só você ter o detector quatro gases e acabou o problema. Mas não. Esse aqui, ele só lê quatro gases, que seria o H2S, o CO, monóxido de carbono, o oxigênio e o metano. Não são todos os inflamáveis. Se eu tiver um pentano, ciclano, octano, aí eu poderia ter um sensor específico ou eu poderia fazer a correlação, que é coisa simples também. Existe forma simples de se fazer. Então tá, eu tenho esses quatro gases. Se for inflamável, aí, por exemplo, eu estou trabalhando com álcool. Pô, o álcool ele dá uma interferência nesse detector, uma interferência cruzada. Aí que está o problema. O álcool é inflamável, mas ele pode acusar baixa porcentagem de inflamável e ele vai disparar o sensor de monóxido de carbono. Aí deu problema. Você pode estar achando que é monóxido de carbono, mas não é monóxido de carbono, é álcool. Aí você vai fazer uma exaustão com qualquer exaustor. Você achou um ventilador ali no almoxarifado, vai fazer um. O motor ele funciona à base de energia, ele aquece e aí temos um problema. Tá? Porque há a possibilidade de vir a incendiar. Então, teoricamente, se eu fosse falar no modo correto de fazer uma liberação de espaço confinado, eu não começo nem com esse detector, eu começo com esse aqui. Esse aqui. Por quê? Eu coloco um sensor específico para álcool para eu saber se há álcool lá dentro. Tendo álcool lá dentro, eu não posso usar esse equipamento. Por quê? Eu vou saturar ele. Uma vez saturar, eu tenho que mandar ele para uma calibração RBC. Mas tudo bem. Então vamos supor que você está fazendo certinho. Você mediu o álcool, aí você mediu o inflamável também, porque alguns detectores eles precisam do sensor de oxigênio para validar o de inflamável, tá? Por serem catalíticos. Mas aí é uma outra questão para uma outra aula, se houver interesse. Então, teoricamente, eu colocaria esse aqui, detector, pô, não tem álcool, beleza, não tem álcool? Não. Então aí eu posso vir com esse aqui. Então, esse é só um detalhe. E durante essa detecção, você não vai mexer na atmosfera o suficiente somente por tirar essas medidas, para você fazer essa análise. Então, é assim que se eu for seguir, que eu devo seguir da forma correta. E aí você me responde, a maioria dos locais eles seguem? Sim. Por quê? A NBR, ela vem falando que no ambiente industrial se encontra-se diversos gases. E desses diversos gases, os mais comuns são esses quatro que eu mostrei, que eu falei, perdão. E se você tiver um específico, você precisa ter um sensor para aquele específico. Então, é aí que entra. O caso do álcool, por exemplo. E a partir do momento que você detectou qualquer gás, você vai precisar fazer uma ventilação ou exaustão. Depende da densidade, depende do espaço, depende de muita coisa para eu afirmar o que você vai fazer. Mas, enfim, suponhamos que você vai fazer uma exaustão. Feito a exaustão, aí sim o deslocamento dessa massa de ar ela foi o suficiente para perturbar todo esse espaço confinado e mudar onde cada gás ele estaria. Porque a força é muito maior para tirar devido à vazão do exaustor. Então ele acaba movimentando um todo. Tanto que após você fazer essa exaustão ou ventilação, você já não pode logo de imediato fazer a detecção. E aí você cai num outro princípio, que seria um corpo que está em movimento, ele tende a permanecer em movimento, porém, no caso, nós temos a gravidade, nós temos o ar, então vai gerar atrito e ele vai desacelerando. Esse desacelerar dos gases para ele se assentar novamente demora um pouco. Então, você coloca aí um tempo de 15 minutos e depois, claro que é relativo.
Não tem como eu ser categórico. Aí você coloca um tempo, você acha calculado, enfim, faça uma nova detecção. Aí, beleza, tá certo. Fora isso, tá errado. Mas a partir do momento que tá tudo cadastrado bonitinho, você tem todos você tá com um detector apropriado, com gás alto, tudo certinho, não tem nada. Ah, é obrigatório fazer a ventilação natural? Cara, depende. Depende do tipo de serviço. Às vezes o cara ele vai ali colocar uma rosca. Mas essa rosca tem duas aberturas ali que está se formando uma corrente de ar. Não precisa, a ventilação natural ela foi o suficiente. E se você pegar a NBR, ela vem falando que muitas das vezes a ventilação natural ela se torna insuficiente, mas nesse caso ela se tornou suficiente, então está tudo bem, não é proibido. Então existe a condição de proibido e não recomendado. Augusto, mas o que você faz? Cara, aí quando a empresa ela nos trata para fazer esse tipo de serviço específico, aí nós vamos fazer do nosso jeito conforme a norma manda. Porque se você está contratando uma empresa para fazer a liberação de serviço, para ficar de equipe de resgate, com certeza é uma bucha. Aí a gente vai lá. Para dar validade, eu posso entrar nessa empresa e trabalhar como equipe de resgate? Se você falou sim, errou. Porque o treinamento de espaço confinado, ele tem que ser para o tipo de espaço confinado e para o tipo de serviço que você vai fazer. Aí você fez um curso de espaço confinado, falou assim: a empresa falou que para eu entrar eu preciso ter um curso de espaço confinado. Tá, beleza, não tem validade lá dentro? Porque você fez para os conteúdos, para os tipos de espaço confinado, você teve um treinamento que não é o mesmo da empresa. E aí você vai precisar de um responsável técnico da empresa para que esteja de acordo com os tipos de espaço confinado que você está passando para aquele aluno. E não simplesmente fazer um curso genérico. Esse é um dos motivos que nós não fazemos. Ah, eu quero fazer um curso de espaço confinado. Tá, você está trabalhando numa empresa? Não. Por que você quer fazer? Ah, porque eu quero fazer, porque eu quero aprender mais. Beleza, vamos entrar no aspecto geral e vamos falar. Agora, se você está vindo por uma empresa, a gente vai falar dos seus riscos específicos. Quem já fez o treinamento comigo, sabe que eu nem abro praticamente slide. Eu pego a norma e falo assim, rapaziada, como que é o seu risco? Vamos lá. Pá, pega o cadastro. Pega o inventário. Pá, vamos fazer. E é em cima disso que a gente vai fazendo. Porque não adianta eu falar de, de metano se os caras que tem lá, eles mexem com silo de soja, com alimentos para pet. O que vai adiantar eu dar foco para GLP? Não. Ah, o que vai. Não. Então eu tenho que. Esse cara vai trabalhar com o que? Ele vai trabalhar com caixa d'água, vai trabalhar com galeria, vai trabalhar em máquinas, vai trabalhar na balança. Então vamos falar sobre esses riscos específicos. E tem conteúdo para todo tipo de serviço. O que a gente não pode fazer é cair no conforto. Aí lascou e você vai ficar limitado sempre a uma mesma. Tá? Então, basicamente, é isso, porque já passou o horário de embora. Eu estou aqui fazendo essa aula, teve umas dúvidas em relação a isso, eu acabei entrando numa outra coisa. Se você me conhece, sabe o que eu falo, pan, você sabe o que aconteceu, então nessas pausas você sabe o que aconteceu. E é tudo isso que eu tenho para passar para vocês nesses 15 minutinhos. Se tiver alguma dúvida, cara, manda mensagem lá no nosso Instagram. Eu ia usar esse quadro aqui do lado, mas acabei não usando. Porque a conexão ficou ruim. Mas beleza, vai assim mesmo, não vou editar e é isso. Rapaziada, qualquer dúvida, entre em contato. Não achem que vocês estarem tirando dúvidas é uma questão de que, é uma questão que eu estou demonstrando que eu não sei. Não, porra, eu não sei coisa pra caramba. Quer dizer, eu não sei coisa pra caramba. E o que eu gosto das dúvidas que eu digo não com o intuito de testar, mas sim de aprendermos juntos, cara, isso é maravilhoso. Porra, porque se eu não souber, eu vou falar que eu não sei. Mas tu pode ter certeza que eu vou correr atrás para te explicar, de achar um jeito mais fácil ainda para poder te explicar. E essa que é a ideia. Sejamos mais humanos. Fiquem com o Papai do Céu e um bom final de semana. E vai assim mesmo.